Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo. Quando tá começando mais um Nerdcast, dessa vez com convidados especiais, Beatriz, Mariana e Levi. Conversar um pouquinho com vocês, né? Esse carnaval passou aí, feriadão. E aí, fizeram o que? Eu não fiz muita coisa não. Fiquei em casa mesmo, aí ontem mesmo fui pro shopping, só que na ida tava trânsito, né? Mas a situação tá absurdo. complicada. Então, estacionamento lá, meu pai foi tentar estacionar o carro, tava sem espaço. E falando nisso, eu tava na aula do professor Marcos Paulo e ele tava dando um assunto sobre plano cartesiano. E nesse assunto, como é que se chama? Eu vi que ele deu um exemplo de estacionamento, só que eu não consigo entender muito bem. Guilherme, agora que você falou disso, eu me lembrei do assunto de matemática que você acabou de citar, do professor explicando e tal. Aí eu acabei pensando, o plano cartesiano está em todo local, até mesmo na nossa visão, o jeito que a gente olha. De exemplo, eu vou citar o estacionamento, para te explicar um pouquinho, já que você está em dúvida. Quando vamos estacionar um carro em um determinado ângulo, entre vários carros, um na frente e outro atrás, e tem até estacionamento que tem carro dos lados, você tem que posicionar ele de um jeito que a baliza fique correta. E dar ré de um jeito que o veículo não colida com os outros veículos que estão atrás e na frente dele. E das laterais também. Disso podemos citar que existe um plano cartesiano em meio a isso. Podemos falar sobre outros assuntos que ocorrem, que possuem plano cartesiano, mas no momento eu posso te explicar brevemente que um plano cartesiano se caracteriza a isso, o jeito que você está se locomovendo olhando de um local para o outro. É bem legal isso mesmo. Acho que deu para entender. Eu não tinha conseguido entender, mas você explicando aí já... Outra coisa também. Cinema, né? Outra coisa também. Já tô ligado. Vai lançar um filme do Homem-Formiga? Já lançou. Já lançou? Lançou dia 16. Vamos assistir. Vamos. E tem tudo a ver com o assunto que vocês estão conversando também, porque na sala de cinema, quando você vai comprar o seu ingresso, que a gente vai comprar. Vamos, sim. Vamos comprar, quando você vai comprar, a moça lá pergunta qual cadeira você quer. E geralmente é um grande plano cartesiano. É muito parecido com o plano cartesiano. Porque tem as fileiras na horizontal e na vertical. Isso. Que tem tudo a ver, porque geralmente vai de A a tal letra. De A a Z e de 1 a 10. Isso. Aí você escolhe, sei lá, a cadeira B10. E literalmente tudo a gente usa o plano cartesiano, né? Literalmente tudo. Porque quando a gente chega na sala de cinema, tá lá um monte de poltrona, sua cadeira é B10, você vai ter que, a partir do ponto que você tá, você vai ter que descobrir qual é a sua carteira. Sim. Isso engloba o plano cartesiano muito. Muito bom. Até não só quando a gente vai comprar com a pessoa, a gente vai pagar no crédito, no Pix, no cartão. Aí tem a maquinazinha lá, a gente mesmo mexe lá e aparece muito, é muito melhor a gente vendo, né? Consegue ver tudo, é muito bom mesmo. Até no próprio telão do cinema, muito bom isso. Sim. Então, graças a Deus, ocorreu tudo bem esse carnaval, né? Infelizmente não duram mais, né? Mas não tá acabando. Voltou às aulas, então, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o dia a dia aqui na escola, até como o assunto pode se encaixar em praticamente tudo que a gente tem na escola, seja na sala de aula, mapa da escola, vocês têm alguma ideia aí? Você pode me dar alguns exemplos sobre as cadeiras da sala? As cadeiras da sala. Fiquei em dúvida agora. A gente pode falar também, a sala em si, se a gente vê uma linha imaginária, a gente consegue olhar que ela é no formato meio retangular. É retângulo, tem uns que é quadrada. Sim, mas a gente consegue já imaginar ali uma linha imaginária e as cadeiras ficam posicionadas de forma alinhadas, uma atrás da outra, aí tem outra fileira e vem fazendo isso, assim. Basicamente em formatos geométricos, né? Que a gente usa o plano cartesiano mais. Aí a gente consegue imaginar, é total um plano cartesiano, a gente olhando de cima principalmente, a gente consegue ver isso. A gente assim de fora, estudando matemática, falando pro professor, pra que a gente vai usar esse assunto e tal? Verdade. E só que, o plano cartesiano tá envolvido em tudo. E a gente nem percebe. É incrível, Eu lembro de uma vez que eu tava debatendo com o professor sobre esses negócios. Aí eu tava na prova e eu errei um negócio de sinal, que era mais, eu coloquei menos. Aí eu falei, professor, pra que cortar a questão toda? Aí ele falou, não,
Mas é porque se vocês forem andar em uma roda gigante, vocês podem morrer porque o sinal tá menos. Aí eu fiquei, não é possível. Caraca. Depois disso, Cara. eu não consegui. Tem assuntos que parecem besta, mas no dia a dia a gente usa muito, viu? Então, Verdade. a mesma coisa é. Mas depois disso, eu fui refletir Outra mais. coisa também, quando o professor quer que a gente volte pra... A gente vai pra ir no banheiro, né? Sim, isso. E o professor quer que a gente volte, sei lá, em 5 minutos. Ah, Não, A mas gente tem que criar uma estratégia em qual caminho tem que seguir descer pra ir mais rápido. porque o isso. SESI praticamente é todo Isso é interligado. exato. Agilizado, Ligado em passa. tudo. Se a gente tem que descer, subir. Tem banheiros em todos os lugares. E tem umas pessoinhas que ficam passando e a gente conversa. É. Tem Aí os se ângulos de distrai. passar pelas pessoas pra você não se bater quando tem muita gente na saída. Então, Tem Aquelas muitas conversinhas no coisas, corredor. né? Queira que ninguém é santo, tem aquelas conversinhas no corredor, a gente. Quando você tá, tipo, no ponto físico, que é a sala, pra você chegar no banheiro mais próximo, tem Sim, que... sim. Ixi, tem que planejar Nossa muita sala coisa ali a pra gente chegar. consegue. Tem a parte de cima lá, tem um banheiro aqui embaixo, aí tem outro banheiro por aqui no. Então você tem que criar a estratégia pra ver em qual ponto, em qual banheiro você consegue ir mais rápido e voltar pro professor não deixar você fora da sala. É verdade, é muito chato isso. Aliás, gente, vocês estão fazendo o joguinho que o professor mandou? eu já Do tentei aplicativo. todas as fases. Eu nem Ah, não, comecei. tô falando em plano Eu coloquei cartesiano, uma velho. música. E aí eu falei, não, vou fazer, né? Porque eu nem lembrava desse jogo. Aí eu fui lá, é tanto código. Quando chega no P1 e P2. Aí ixi, que começa a complicar mesmo. Mas É. eu ainda consegui fazer tudo, só que chegou na última, deu uma preguiça, É porque meio até chato. ali, né? Que é um joguinho onde você posiciona seu boneco em um determinado ponto e tem que ir usando os comandos pra você conseguir locomover ele, que usa plano cartesiano, né? Sério, eu nem comecei. Mano, o professor citou isso na aula, eu fiquei... Realmente é um assunto muito bom. Eu que mesmo gosto de jogar vários jogos, ele explicou a questão do plano cartesiano, que se aplica muito em jogos, na questão de joguinho também, como ele explicou, né? Ali em si também é um quadrado, na fase que eu tô mesmo. Aí você coloca o bonequinho em um ponto, aí o bonequinho vai, você tem que usar tantos blocos pra andar, pular pra frente, isso é muito, muito E interessante. na parte mesmo. de criação desse joguinho também. É porque a gente não é da parte de criação, não, a gente só vai na prática. né? Então. Mas na Os prática. cálculos que ele deve ter usado. Nossa, nem É uma imagino. dificuldade mesmo. O programador provavelmente faz isso, não entendo muito, mas é o programador que geralmente faz esses códigos, o negócio é mais difícil. Eles devem estudar mais sobre esse assunto, né? Se prolongar mais, se aprofundar, na real a palavra é. Se aprofundar mais no assunto sobre plano Sim, cartesiano, sim. no assunto sobre matemática. Deve ser um Sim, tédio. nossa, deve ser horrível. Não, até que tédio gosta, talvez, porque como eles realmente é o trabalho deles, programador, geralmente eles, quando eles estão fazendo jogo, geralmente eles gostam. É cansativo, porque queira que não queira, o cansaço mental muitas vezes é pior que o físico. Isso acaba gerando cansaço neles, mas realmente eles gostam do trabalho deles, Além pra do que é programar jogos. interessante até, né? Mexer nos códigos pra você programar como você quer seu boneco, pra Ai, onde você quer que ele se sim, locomova. aí, tipo, o boneco tá aqui, eu quero que ele chegue aqui. Aí ele vai lá e consegue na velocidade que ele quer. No Do ponto jeito que ele no quer, ponto que ele- é nossa, muito é bom. muito A incrível. posição que você quer que É ele muito bom. ande é muito Tipo, massa, é muito velho. incrível eu vendo, porque eu fazendo não. Ah, não tem como Não. não, aí é complicado. Eu até Não. que já tentei uma vez, só que eu não consegui relacionar muito o assunto que eu sei mais com o meu jogo. Eu não sou muito bom nesses negócios de programação, mas até que dá pra levar. O assunto é interessante se você tentar estudar mais sobre. Mas E é o plano- incrível. Vai falar? Vai falar. E o plano cartesiano tá até em jogo de futebol, pô. Futebol, sim, Verdade. eu gosto muito de futebol, assisto Eu amo futebol, em bastante. tudo, tipo, em tudo. Então. No, Pronto, a gente pode ver um pênalti mesmo, seja na falta. no jogo do São Paulo contra o Inter de Limeira. O Inter de Limeira. Ah, esse eu vi. Tchaca, Você que é São Paulina fica toda feliz. claro. Falando em plano cartesiano, você pode me explicar um pouco como é que os jogadores de futebol utilizam isso em meio ao jogo? Como é que ocorre? Porque eu acabei de pensar e se bem que faz sentido. Eu acho que eu consigo explicar um pouquinho essa questão, por conta que o campo ele tem certo formato, né, retangular. Retangular. E nisso, os jogadores, ao iniciar a partida, eles sempre ficam em certos pontos. Vocês Pontos podem ver. estratégicos. Então, ficam os jogadores no meio para tocar a bola e iniciar a bola, independente de que time vai começar. Os goleiros, os laterais, eles ficam sempre em posições estratégicas. E a gente vê o futebol assim, a gente pensa que é algo muito simples, mas é muito mental, não Muita só físico. técnica também. É muita técnica, muito treino, a gente vê eles posicionado. Até na questão da falta. A falta eu
Então, não no conseguiu caso, analisar bem. você tá tentando me dizer, ou conseguiu, eu tô tentando entender ainda, tentando entender, que o jeito que os jogadores percorrem o campo para chegar até o lado do time adversário Pra fazer o gol. para fazer o gol, influencia muito sobre essa questão de plano cartesiano, porque envolve também esse assunto. Envolve tudo. O plano cartesiano tá em tudo, né? Como a gente comentou Agora já que várias você vezes. acabou de me resumir o que você falou, eu acabei pensando que, tipo, o jeito que os jogadores batem o pênalti para fazer o gol também tem a ver com essa relação de plano cartesiano, porque Sim, o demais, sentido demais. da bola, o lado que você chuta a bola, o sentido, a força que você coloca sobre a bola quando você chuta ela no gol, influencia muito no jeito ângulo que em ela si, vai ir. no ângulo. No Geralmente ângulo. ela vai assim, ela vai Exato. direto. A bola tá no ponto físico. No ponto fixo. No ponto fixo. E Isso. você quer que, sei lá, tem 4 cantos, né, do gol. 4 cantos geralmente. Ou no meio, sim. E você, sei lá, o jogador observa a bola na hora do pênalti e ele tem que escolher em qual ponto que ele quer chutar pro gol. Isso envolve muito também o plano cartesiano. Sim, os ângulos que você citou, né? A questão do meio, os 4 pontos, que é os 2 cantos de cima e os 2 de baixo. Aí tem a questão de ele chutar, se ele vai chutar um pouco mais no ângulo assim ou mais reta. Depende, né? Depende muito. Também Muito tático, é muito tático. tático. A gente também pode incluir na questão dos mapas. Eu tô até com o meu celular aqui, pegar uma colinha básica. Que usa muito, a gente vê no mapa mundi, tem questão das linhas imaginárias, que o pessoal diz, né? Que o plano cartesiano é basicamente tá incluído total em mapas. Tem a questão da linha do Equador, a gente consegue ver como se fosse a linha, o ângulo, o X, a gente consegue ver. X, E o meridiano de Greenwich, a gente pode ser o Y. E a gente pode, dali a gente pode ter muitas bases Se localizar onde você está no mundo. no mundo. Então você Verdade. está dizendo que o plano cartesiano também tem a ver com o mapa, no caso. Tem. Por causa dos ângulos, das direções. Totalmente a ver. Por causa da linha imaginária, Totalmente a ver. principalmente, né? Que você Pronto, está falando. até a questão dos aviões mesmo, quando eles vão viajar de um país para outro. Tem muitos aplicativos que mostram os aviões, aí tem a questão deles, a gente consegue ver o mapa certinho, aí ele sai de um ponto para o outro, fazendo um Sim, ângulo. verdade. Isso é o que eles mais É. utilizam para Quando não eu colidirem fui- também contra os Eu aviões. fui pra São Paulo Isso. e, tipo, no assento, a parte de trás, a mostra. Sim, todo o sim, seu sim. percurso. Aí o avião, mostra o percurso do avião indo e tal. É muito massa, muito massa. É muito, muito legal mesmo. Eles têm que Questão do calcular os ângulos, né? Tipo, o espaço que o avião tá percorrendo, tá ligado? No ar, pra não colidir com outros aviões que estão percorrendo pela mesma área. pela Isso mesma eles área. também utilizam o plano cartesiano. Pronto, nisso também eles têm o próprio radar deles. E o radar também tem um plano cartesiano nisso, que fica gerando ali e Cara, tal. eu vou só estudar plano cartesiano agora. Cara, é muito bom, muito Pra bom. Ele saber mostra tudo. tudo A praticamente. gente, agora é que eu me toquei realmente que o bagulho é muito interessante mesmo. Véi, toda hora a gente tá usando, porque o plano cartesiano a gente consegue usar através da nossa visão. A gente usa a visão, o plano cartesiano. Eu não tinha parado pra pensar A nisso. gente vê, tipo, os objetos o tempo todo. Não, porque tipo, a gente tá olhando aqui pra mesa, pra um ponto. Pro ponto e a gente específico. consegue ver em cima, embaixo, lado a lado. É, Entendeu? a gente tá olhando pro ponto específico, tipo, aqui, mas eu consigo olhar ali também, dos lados, muito top. É muito, muito massa. Muito Para bom se locomover da forma correta, no É. caso, né? Pra achar objetos, achar lugares também no espaço. Na parede mesmo, a gente tem o famoso olhômetro, né? Quando a gente vai, vamos dizer, botar um espelho na parede, aí tem que botar um pregozinho ali, a gente vê o lado que tá mais centralizado, Sim. no meio, adiciona Aquele ponto ali. fixo a gente consegue em fração de segundos Sim, observar. sim, sim. É incrível, tá em tudo, literalmente nossa visão. Sim. É Isso isso, é bem interessante pra se estudar, viu? Tanto que eu até falei no começo, que eu gosto até um pouquinho dos assuntos de matemática. Às vezes a gente vê como complicado, mas quando a gente vai se aprofundando, joga de cabeça. a gente vê que até que é fácil e interessante de se aprender. Ainda mais quando o assunto a gente se usa no dia a dia, né? Não é Sim, igual a sim. algumas contas de matemática que a maioria das pessoas Não não tem gostam. muita coisa a ver, né? A questão também, se não ensino médico, tá vendo muito isso, Porque o né? engraçado é que a Falar, gente... né? Fala um pouco sobre o ensino O médio. engraçado você foi entende. porque a gente estuda desde o 8º, 6º, 7º ano e a gente nunca parou pra pensar que tá presente no nosso dia a dia. E isso é incrível porque o novo ensino médio, ele vai além de você estar sentado só fazendo posição. 1,2, que é o X e o Y. Então, a gente citou aqui os exemplos do nosso cotidiano, que é incrível porque o novo ensino médio proporciona isso pra gente. Sim, sim, muito bom essa questão de divisão de áreas,
até as coisas que a gente não estudava, a gente está estudando agora. O pessoal está dando realmente um sentido para aquilo que a gente está estudando. Isso, um sentido para aquilo que a gente estudou a vida toda e achou que não ia usar para O nada. plano cartesiano em si também, o pessoal geralmente só chegava ali na prova, ou seja, em atividade, jogava a questão E a gente fazia. e fazia. O sentido disso nenhum. Usava a régua para ficar reto. E se a gente parar pra então, pensar, assim, tipo, se o plano cartesiano não fosse algo concretizado, que explicasse direito as coisas pra gente, imagine como as pessoas seriam hoje em dia, sem uma base da coisa, tá ligado? Sem um ponto Pra- fixo pra ir pra qualquer De exemplo que você citou o radar do avião, pra ele se deslocar de um ponto pra chegar no outro, sem colidir com nada, sem ter rajada de vento. Se não tivesse o plano cartesiano, é capaz de nem os aviões terem existido por causa da falta de segurança que teria Isso no ar. mesmo. É bem interessante esse assunto. Os aviões não sabiam aonde eles teriam que parar ou a velocidade que eles teriam que parar. Não ia se colidir o ponto. Ia ser um negócio louco. Um É isso desastre. mesmo, é incrível, é Mesmo se incrível. existisse, ia ter aquele perigo, porque a gente não saberia das coisas. milhares de pessoas. Exatamente. Demais, demais. Então, é isso, É né? isso. Nós vamos aqui. Agradecer a todos aí que assistiram, apoiando sempre a gente. Um beijo. E tchau, valeu pra vocês, viu? Um Tchau, beijo. valeu.